O chefe tem que falar, eu acredito. O chefe tem que falar, vamos. O chefe tem que ter a linguagem de recuperação, de ressignificar. Mas, Xando, o cara não quer nada com nada. Eu sei, mas sabe o que acontece em culturas muito fortes? A cultura espelha o cara. Espelha ou espelha, não sei qual é o correto. A cultura cospe o cara. Isso acontece muito em cultura bem forte, bem liderada. Por si, o cara fala, aqui não. Não pertenço, não sou disso aqui. Lá só tem aqueles malucos que gostam disso. Lá todo mundo é assim. Você tá tendo resultado, tá feliz, é isso. Fala, Samuel. Cara, estou tentando, assim, trazer para dentro da agência essa comparação, assim. Confesso que não consegui enxergar muito isso aí, tá? Porque no nosso mundo a gente é só resultado. Então eu pego lá a agência que ela é pior pesquisa do clima do banco, peguei a pior agência lá e consegui reverter isso aí. O regional até vai fazer reconhecimento, ó, parabéns, você melhorou o clima da agência, mas continuou não entregando. Então assim, é difícil, é difícil. Mas essa questão da cultura, um exercício que eu fiz, né, e eu trago isso há algum tempo, a gente conversar, porque assim, o pessoal já está com aquele tempo, muito tempo numa agência sem entregar, muito tempo na carteira sem entregar, e ele se cobrando, e o gerente cobrando, o regional cobrando. O que eu passei a fazer em algumas situações? Comemorar pequenas conquistas. Combinar com o pessoal, ó, essa semana vamos tentar fazer isso aqui, porque é um indicador que a gente está ruim, então não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar e vai começar a entregar. Vamos pegar isso aqui para fazer? Tal, faz isso aqui para fazer. E comemora, ó, melhoramos 5%. Ah, mas você tá ruim, tá longe de entregar. Cara, mas vamos comemorar que nós melhoramos 5%. É uma coisa assim que, no final da história, para a gente não resolveu nada. Mas para quem ali fez a diferença para poder melhorar um pouquinho, ele já sente assim, opa, meu trabalho está fazendo a diferença para melhorar um pouquinho a agência. E é um pouquinho de um pouquinho de outro, sabe? Aquele negocinho, né? De gotinha em gotinha, vai enchendo o copo, né? Então, ter essas marcas e poder comemorar pequenas conquistas, num primeiro momento, vai achar que isso não vai fazer diferença. Mas isso, dia a dia, semana a semana, mês a mês, vai olhar lá no final do semestre, vai ver que aquela mudança de paradigma ali vai fazer um resultado grande. Então, é um exemplo que eu posso deixar para o pessoal aí de assim, funcionou em algumas situações, né? Eu estou tendo dificuldade agora, né? Justamente assim, a entrada na mentoria foi para isso. Ó, bom, eu já tenho uma experiência de ter passado por agência de vários níveis. Cheguei numa agora que está com um nível de complexidade muito grande, eu preciso me reinventar, ver o que eu estou fazendo, que se está na hora de me reciclar, de pegar ideias novas. Então, eu acho importante isso aí. Mas chega uma hora que a gente vê assim, ó, é só o resultado. E quando não vem o resultado? Então, assim, vamos começar a comemorar pequenas vitórias para fazer aquele pessoal que está mais distante da entrega mudar um pouquinho, fazer ele enxergar que um passo, uma aceleradinha que ele dá a mais, já começa a fazer. É igual aquela história do meteoro que vai colidir com a Terra, né? O cara daqui, ele manda lá um foguete lá, vai desviar 0,01% a trajetória desse meteoro. Ao longo do caminho, isso aí vai fazer a diferença, ele não vai colidir com a gente aqui. Então, é isso aí que eu pude trazer desse exemplo que você trouxe para a questão da cultura lá dentro da agência, quando não é só no resultado, mas é a diferença aí na mudança da atitude. Não, e realmente, o que a gente precisa entender? Por que os caras mantêm todo aquele jeito primitivo de ser e fazer? Porque o resultado é inquestionável. Então, só é daquele jeito porque eles também entregam muito resultado. E aí os caras olham e falam, pô, mas e quando eles deixaram de entregar? Aí vai ter outra percepção deles. Então, ainda a métrica é isso. A questão é, o que tem por trás de uma agência que entrega muito resultado? Tem pessoas capacitadas, mas não é essa a realidade. Se você fizer uma métrica aí de agência, você vai chegar num padrão mais ou menos X% faz, X não faz, que é um pouco da conta do desengajado, etc e tal. Mas você vai ver por que alguns líderes passam e vão elevando padrões de agência, elevando padrões de agência, vai consertando
porque ele fecha com o time, e aí esse exemplo, por exemplo, que você trouxe, é um exemplo de reconhecimento contínuo, de elogio contínuo, de melhoria contínua. Então, quando eu digo como que a gente começa a melhorar uma cultura, como a gente já parte do princípio que o resultado é a única forma deles estarem 100% satisfeitos, e como também já sabemos que não dá para entregar resultado sempre, forever, não dá? Então, o que a gente tem que ter como cultura? Mesmo não estando legal, mesmo não sendo assim, a gente está fechado. Eu, como chefe, sei que você é importante. E aí é promover algumas linguagens internas que, assim, está acabando lá fora o mundo. O resultado não é o melhor, mas eu estou com vocês. Nós estamos fechados. Vocês vão fazer por mim, eu farei por vocês. Também não se tem do dia para a noite, mas são coisas que, igual você falou, esse pequeno reconhecimento é uma atitude que você vai ver. Isso vai acontecendo, em algum momento vocês vão olhar e falar, nossa, lembra quando a gente comemorava tanto? Olha para onde a gente foi e olha o quanto que a gente está comemorando agora. É assim. Por quê? Porque você está implementando um comportamento, uma linguagem interna, que é a linguagem de pouco que evoluiu merece reconhecimento, merece comemoração. E é esse o sentido. E dentro disso, é ir buscando coisas que, eu preciso fazer o meu time se sentir mais seguro, eu preciso fazer o meu time se sentir mais protagonista, eu preciso fazer o meu time se sentir mais vitorioso, eu preciso fazer o meu time ser mais arrojado, ser mais... Aí são elementos que você fecha com o time e que de tempo em tempo você vai trabalhando esses elementos, né? De reconhecimento, de autonomia, só que eles, não adianta, se eles não fizerem, vai ficar um discurso bacana. Então, o que dá para a gente fazer? Olhar e elencar numa lista 4, 5 pontos, 3 pontos que você gostaria de melhorar no seu time e que essas ações elas vão se transformando em pontos da cultura. E o todo caramba, qual que é o resultado do todo? Esses caras mudaram o jeito de fazer. Esses caras convivem diferente. Lá naquela agência é um pouco diferente, todo mundo meio que gosta de trabalhar lá. Então, tem sinais que a gente consegue tirar da utopia. O problema é que, igual você falou, você já viu N situações. E quando a gente chega, de repente, num padrão desse, fala, cara, é imutável, esses caras não vão querer mudar, esses caras não querem nada com nada. E aí você vai definir o mínimo aceitável para uma cultura que entrega, mas que também consegue fazer, você faz parte de alguma coisa. Se a gente só está apanhando, mas se faz parte desse grupo, eu reconheço você, a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar virar. Ou seja, é mais uma questão de você alimentar essas boas práticas que você está fazendo e que outros podem fazer também, e não só de reconhecer pequenas coisas. Mas, por exemplo, você sabe que eu acho que é o principal erro clássico do banco, que vai de cima para baixo, do estadual para o regional, do regional para o GG, sabe o que é? É assim, tá todo mundo vendo que o cara não está entregando, tá vendo? Aí o primeiro fala, cara, aperta, aí vai lá e aperta. Bate, aí vai o que? Bate, vai virar.